meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a este nosso quinto encontro em que nós nos dedicamos a estudar o livro do Deuteronômio, assim como nos pede a Igreja no Brasil. Gostaria então de lembrar a vocês então que este é o quinto encontro, tem outros 4 vídeos caso você queira ver. Acesse aí a página do Facebook da Paróquia Sagrada Família, né, no Facebook, YouTube, Instagram, e você pode aí acompanhar esse nosso encontro. No último encontro eu havia pedido para vocês então a leitura do capítulo 12 até o capítulo 18. Então nesses 6 capítulos nós vamos aí ressaltar 3 grandes ideias que nós vemos neste trecho então. Antes vamos começar fazendo a oração de São Tomás para iniciarmos nossos estudos. Criador inefável, vós que sois verdadeira fonte de luz e da sabedoria, e o princípio supremo de todas as coisas, dignai-vos infundir sobre as trevas da minha ignorância o esplendor da vossa claridade, afastando de mim a dupla obscuridade em que nasci, o pecado e a ignorância. Dai-me perspicácia para entender, capacidade para assimilar, método e facilidade para aprender, talento para interpretar e graça abundante para falar. Dai-me habilidade para começar, segurança para prosseguir e perfeição para concluir. Vós que sois verdadeiro Deus e homem que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, o primeiro ponto então que nós vamos querer ressaltar é a questão da idolatria. Então nós vemos já no capítulo 12 que determina-se o lugar de culto, né? Deus é um Deus que se mostra muito preocupado com a vida religiosa, a vida de fé da sua comunidade, do seu povo que ele escolheu. Então por isso que vocês aí nessa leitura que vocês fizeram perceberam uma quantidade de normas, não é tanto, né, que não é à toa que essa parte da Bíblia, ela chama, depois então de nós termos visto o decálogo, chama Código Deuteronômico. Então também é um conjunto de leis, é um conjunto de normas que é dado ao povo para que o povo possa então viver bem. A grande preocupação que nós vemos aí de Deus é com a vida religiosa do seu povo. Deus é um Deus exclusivo. Ele não aceita, né, ou na Bíblia até fala, um Deus que tem ciúmes. Ele não aceita dividir o seu povo com mais ninguém, não aceita dividir o seu povo com outros deuses. Então, vai exigir do seu povo a fidelidade. O grande pecado que toda a Bíblia vai nos falar, do Gênesis até o nosso último livro da Bíblia, o Apocalipse, o grande pecado é o pecado da idolatria. Então tenham sempre presente isso. Vocês vão ver em muitos textos da Bíblia, sobretudo no Deuteronômio, Deus pedindo a exclusividade da fé, a exclusividade da relação com Ele, e para que se destruam todos os falsos deuses. Isso na nossa vida, a gente fazendo uma reflexão, para seguirmos a Cristo, para seguirmos o verdadeiro Evangelho, nós também temos que nos desapegar, nos desfazer dos falsos deuses, das falsas concepções e das falsas crenças que nós temos que nos prejudicam e nos atrapalham no nosso caminho. Então, o primeiro ponto que nós ressaltamos é a exclusividade de Javé, né? A exclusividade de Deus. Não se pode construir outros templos, não se pode adorar outros deuses, não se pode criar imagens de outros deuses. Deus quer que o seu povo permaneça fiel. E o pecado da idolatria é aquele pecado que sempre está ali à porta do povo de Israel, porque a idolatria é tornar algo Deus e aquilo não ser Deus. Então, o pecado da idolatria, por exemplo, quando eles passam a confiar, para alguns escritores, na monarquia, por exemplo, quando eles confiam mais no rei, mais nos poderes do que no próprio Deus, aquilo vai se constituindo como uma idolatria. Bom, o próximo ponto que nós vamos aí nos deter é em relação
ao homem como seu semelhante. Muito bonito no capítulo 15, no versículo 7, nós vamos ler: quando houver um pobre em teu meio, que seja um só dos teus irmãos, numa só das tuas cidades, na terra que Yahvé teu Deus te dará, não endureças teu coração, nem fecharás a mão para com este teu irmão pobre. Pelo contrário, abre-lhe a mão emprestando o que lhe falta, na medida da sua necessidade. Uma vez mais, versículo 8, nós vamos ver essa frase de novo: ficai atento a ti mesmo, para que não surja em teu coração um pensamento vil. E aí segue o texto. Bom, nós vimos então o povo, nós já dissemos isso, vamos repetir. O homem perdeu a verdadeira imagem de Deus quando ele peca, então ele começa um caminho junto com Deus para restituir essa imagem. Então, a primeira relação que Deus quer restaurar com o ser humano é a do homem para com Deus. Então essa relação, nós já vimos, é a relação da exclusividade, é a relação da confiança, é a relação da entrega total a Yahvé. A segunda relação que Deus quer restaurar no ser humano, aqui nós vemos agora no livro do Deuteronômio, é o ser humano em relação ao seu próximo. E entra a figura do pobre. Na Bíblia, uma das grandes figuras muito exaltadas é a figura daqueles que não têm ninguém por eles, os pobres. O termo bíblico hebraico seria Anauim, os Anauins de Yahvé. Então, os pobres dos pobres, aqueles que não têm ninguém por eles. Deus está preocupado com essas pessoas. Mas como que Deus se preocupa com essa pessoa? Através da sua comunidade, através do seu povo. Então Deus te necessita para amar, Deus te necessita para poder ir ao encontro dessas pessoas. Né? Nós já falamos disso. A história da salvação não é só Deus trabalhando e a gente aqui esperando acontecer as coisas. Não, Deus trabalha por meio de nós. Não podemos ficar imaginando então a mãozinha de Deus descendo, pega ali o pobre, leva a comida, leva ele, dá dignidade para ele e tudo isso. Não. Deus necessita do ser humano para chegar no outro ser humano. Então esse pobre necessitado, ele necessita da comunidade. Então não percamos nunca isso de vista. No versículo 11, então, do capítulo 15, vamos ler. Nunca deixará de haver pobres na terra. É por isso que eu te ordeno, abre a mão em favor do teu irmão, do teu humilde e do teu pobre na tua terra. Hoje o Papa Francisco, fala muito, a periferia existencial. Às vezes nós nos encontramos com pessoas ricas que não têm a pobreza material, mas têm uma pobreza de sentido de vida. São pessoas que economicamente têm quase tudo o que precisam, mas ainda assim são tristes, são vazias. Então esses são os novos pobres, sem excluir os que já existem. É uma nova categoria de pobreza que nós vamos vendo crescer na nossa sociedade hoje em dia. Bom, enfim, o último ponto a ressaltar é a questão do homem com o meio social dele, com o meio religioso dele. Nós vemos aí também uma grande preocupação do povo em não se sujar, entre aspas, em não se contaminar. Então, o povo ele busca sempre a perfeição. Nós vemos que Jesus depois critica um pouco essa atitude de busca da perfeição, quando essa busca de perfeição exclui aos demais. Então há algo que falha quando se busca ser santo, mas afastando as pessoas. Aí tem algo que não está bem. Enfim, para terminar, é interessante que você tenha lido até o capítulo 18 do nosso livro do Deuteronômio. A intenção é de que vocês possam ler, de que leiamos todos o livro do Deuteronômio nesse mês de setembro. Preparei para vocês uma divisão. Se você não leu, fique então aí o convite de você voltar e ir lendo esses capítulos, que nós vamos encontrar
muitos elementos que já no próximo encontro nós vamos começar a questionar também. A questão da retribuição, a questão da troca, isso são pontos muito interessantes. No versículo 16, então, nós vemos ali no capítulo 16, versículo 20, né? Mais uma vez nós vemos esse desejo de que o ser humano tenha como exemplo e como padrão o comportamento de Deus. Como Deus atuou, assim também o povo é chamado a atuar na sociedade em que vive. Não fiquem presos à questão sanguinária, né, que a gente vê nesses textos, que Deus manda matar todo o sacerdote, manda destruir toda a cidade. Aconteceu isso? Bom, historicamente é possível, é plausível, né? Mas como nós já dissemos, a Bíblia não é um livro de histórias. Ele é um livro que quer nos transmitir a fé. E à luz da fé nós podemos reler essas passagens e entender que o que Deus nos pede hoje também é que nós nos afastemos, digamos assim, daquelas ocasiões, daquelas situações que nos causam problema, que nos causam ao pecado. É o que Jesus vai falar. Tua mão direita leva ao pecado, corta. Ou seja, se aquela situação, aquela circunstância te leva ao pecado, então se afaste dela. Então é desse modo que nós conseguimos reler esses acontecimentos à luz da fé. Para o nosso próximo encontro, gostaria que vocês lessem então do capítulo 18 até o capítulo, deixa eu confirmar, 26, exatamente. Então, para o próximo encontro do capítulo, seria o 19, o 18 nós já lemos, do capítulo 19 ao capítulo 26, e aí nós vamos chegando já quase que ao final desse segundo discurso de Moisés. Não se esqueçam, é Moisés quem está falando ao povo. Então fiquem com Deus, muito obrigado, e qualquer dúvida vocês podem colocar aí nos comentários e a gente no próximo encontro pode dar alguma palavrinha, tentar falar ou resolver a questão. Então fiquem com Deus. Que a Virgem Maria nos abençoe e São Domingos nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.